Deus nos conta que o anjo chegou até Cornélio. O anjo chegou para ele e disse assim: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações chegaram até Deus. Subiram como oferta, irmãos, como um memorial até Deus. Quando o anjo disse, aí o anjo acrescentou para Cornélio: mande homens até Jope, traga Pedro. Ele foi, mandou homens, Pedro veio, Pedro anunciou o evangelho, várias pessoas se converteram e a igreja de Cesareia foi fundada. Para, irmãos, pensa comigo um pouquinho. Interessante como que começou a igreja em Cesareia. A igreja em Cesareia, ela começou com as orações e as esmolas de um homem chamado Cornélio. Ele deu aqui, nesta terra, chegou lá, no céu. Foi Deus quem olhou, foi Deus quem viu, foi Deus quem mandou um anjo e disse para ele: as suas ofertas, as suas esmolas e as suas orações chegaram até Deus. Nós precisamos aprender a olhar as coisas de Deus, irmãos, com os olhos espirituais. A nossa carne muitas vezes não deixa, mas nós precisamos. Quando nós ofertamos a Deus, você sabia que nós damos uma parte da nossa vida para o Senhor? É uma parte da nossa vida, sim. Quando você recebe o seu salário, você sabe que esse salário do teu emprego foi em função da tua inteligência, da tua força física, do teu know-how, do teu conhecimento, do teu tempo, que nunca mais vai voltar. E você deu tudo isso à empresa em que você trabalha. A empresa veio e te entregou um salário. É uma parte da sua vida. Quando você tira dali a sua oferta para entregar na igreja, oferta, o seu dízimo, ou entregar esmola, ajudar necessitados, ajudar missionários, você está tirando uma parte da sua vida e dando para Deus. Perceba qual a importância das ofertas, qual a importância de nós entregarmos ao Senhor. Nós vamos voltar na prosperidade já já. Eu quero que você entenda o raciocínio disso. A oferta de Cornélio, irmãos, mobilizou o mundo espiritual a ponto de Deus mandar um anjo e falar com ele para que ele chamasse a Pedro. Perceba a importância. Nós, os cristãos ou os crentes, nós precisamos, irmãos, ser generosos, aprender a ser generosos. Os católicos, muitas outras religiões fazem isso com mais facilidade. Nós temos dificuldades para isso, ajudar o necessitado, ajudar o pobre, ajudar o missionário, pessoas que necessitam. Recentemente eu tenho um pedacinho de terra lá na casa em que eu moro, e eu estou morando lá há cerca de 5 ou 6 meses, e aí cresceu o mato e eu não tenho tempo, não tive tempo para cortar aquilo, para limpar aquilo lá. E aí eu, passando em frente à casa de um vizinho, eu vi um senhor capinando na calçada, limpando a calçada. Aí eu parei o carro e perguntei para ele: o senhor faz limpeza em quintal, em terreno? Faço. O senhor não quer fazer? Combinei com ele na véspera de Natal, ele foi em casa. Não combinei preço, nada. Ele foi em casa. 9 horas da manhã ele chegou, não era nem 9, acho que eram umas 8h30, 8h40. Chegou, entrei, mostrei o quintal para ele, dei a orientação que eu queria que ele fizesse, ele ficou, irmãos. Ele demorou 4 horas para limpar o quintal, debaixo do sol quente. De vez em quando eu ia lá, batia um papinho, conversava com ele, falava de Jesus, levava uma água, um suco, e ele capinando o mato. Quando ele terminou, 4 horas depois, eu perguntei assim para ele: é Carlos o nome dele. Eu falei: seu Carlos, quanto é o serviço? O senhor, irmão, é 20 reais. Irmãos, o homem levou 4 horas, eu vi, eu acompanhei. Ele cobrou 20 reais. Eu não fazia aquilo, aliás, eu nem fiz, né? Eu nem fiz. Ele cobrou 20 reais, irmãos. Eu dei 50 reais para esse homem. A hora que eu dei os 50 reais, ele pegou na mão e falou: eu falei assim: olha, toma, Deus abençoe o senhor. Feliz Natal. Se o senhor puder fazer uma visita pra gente lá na igreja, vai ser um prazer recebê-lo lá. Ele pegou o dinheiro, olhou para mim e falou assim: não vai fazer falta pro senhor. Humildade, homem humilde, homem necessitado, precisando. Eu falei: não, seu Carlos, pode ir, Deus abençoe, é um presente de Natal pro senhor. E ele foi embora. Foi embora. Eu procurei abençoar aquele homem. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Você sabia que Jesus falou mais sobre dinheiro do que oração? É verdade. Sabe por que Jesus falou mais de dinheiro do que oração? Porque o dinheiro, irmãos, ele mexe com o coração. O dinheiro mexe com as nossas intenções. O dinheiro mexe com a nossa vida. O dinheiro, a parte financeira, Deus quer a sua prosperidade da maneira dele. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz: não acumule tesouro na terra, mas nos céus, pois onde estiver
tesouro estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Pensa, onde estão os seus valores? Onde está o que mais te interessa? Pode observar que se você pensou em onde está o teu tesouro, os teus valores, o que mais te interessa, o teu coração está lá. O teu coração está lá, pode observar isso, pode prestar atenção. Muitos querem a bênção do Senhor. Para quê? Para fazer igual ao filho pródigo? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo chegou para o seu pai e pediu a sua herança. Ele estava lá na casa do pai, na igreja, na casa do pai, pediu a herança. O pai deu. Ele, em primeiro lugar, há quem considera que ali era como se ele matasse o pai, porque a herança só podia dar quando o pai morresse. O pai adiantou e deu a herança. Como você tem conseguido as bênçãos na sua vida? Reflita sobre isso. Como você tem conseguido as bênçãos na sua vida? O filho pródigo pegou o dinheiro, saiu, viveu dissolutamente, gastando de forma sem critério nenhum. Saiu com prostitutas, gastou sem pensar, sem raciocinar, sem saber o que estava fazendo, começou a passar fome, teve que apacentar porcos. Como eu disse, plantou e colheu. Diferente de Jó, né? Diferente de Jó que tinha tudo, era abençoado, perdeu tudo, virou para o Senhor e disse assim: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Por que Jó fez isso, irmãos? Porque o coração dele não estava nas riquezas. O coração dele não estava nos bens que ele tinha. O coração dele não estava nas bênçãos. O coração dele estava em Deus. Onde estão os seus valores? O Senhor quer te abençoar para você abençoar outras pessoas. Lembra da história do Fiat 147? Uma pessoa chegou e deu um Monza para esse que tinha o Fiat 147. Aí, essa pessoa foi embora com o Fiat e ele dava aula no Instituto Bíblico. Quando ele parou o carro, o Monza bonito, verde escuro, igual da cor da cadeira assim, quando ele parou o carro em frente ao Instituto Bíblico, um irmão chegou para ele e falou assim: ô pastor, tudo bem? Ô, que bênção, trocou de carro? Mais ou menos, o irmão respondeu: não troquei ainda. O senhor está com outro? Tô. E aí, tudo bem? Como foi? Contou a bênção. Aquele irmão virou e falou assim: eu estou querendo comprar, se o senhor for vender, eu compro o carro. O Fiat 147. Compra. Eu tenho 4 filhos, pastor. Não tenho carro, tá difícil para mim, preciso de carro para ir para a igreja, e esse Fiatzinho ia cair como uma luva na minha vida. O pastor, o irmão, enfiou a mão no bolso, tirou a chave do carro, do Fiat 147, entregou para o irmão e falou assim: pode levar, o carro é teu, paga como puder. Ele foi abençoado para abençoar. Sabe como o Fiat foi pago? Com um videocassete e 2 cheques de R$300. Foi pago, era assim que o irmão podia pagar. Na época, o valor do carro. Irmãos, onde estão os seus valores? Onde estão os seus valores? Tem gente, para você entender um pouquinho mais sobre valores, nós já estamos para o final. Tem gente que ama mais o seu marido ou a sua esposa do que Deus. Tem gente que ama mais o seu namorado ou a sua namorada do que Deus. E Deus sabe que Ele vai perder essas pessoas. Quando você tiver um problema romântico com o seu marido ou com a sua esposa, você vai abandonar Deus. O namorado ou a namorada, quando o namorado ou a namorada, um ou outro, fizer uma proposta indecente, o namorado para a namorada e a namorada cair, aceitar, Deus sabia que ia perder, porque ele amava mais a namorada ou o namorado do que a Deus. E aí é fácil, quando você ama mais o namorado ou a namorada do que a Deus, aceitar qualquer convite, fazer a vontade do outro. Fazer a vontade do outro. E aí nessas condições Deus sabe que Ele corre o risco de perder aquela pessoa, porque a pessoa dá mais valor para o namorado do que para Deus, dá mais valor para o esposo, para a esposa, para o bem, para a casa do que a Deus. Irmãos, Deus está preocupado com os nossos corações. Deus está preocupado com o seu coração. Na noite de hoje, o Senhor não está nos ensinando a dar o nosso dinheiro. O Senhor está nos ensinando a dar o nosso coração. Hoje o que o Senhor nos ensina, Ele não está interessado no seu dinheiro. Como foi dito aqui, Ele é dono do ouro e da prata. Ele está interessado no seu coração. Dá uma olhadinha no seu coração, veja como está o seu coração diante de Deus. Será que o Senhor está em primeiro lugar na sua vida? Será que Deus está acima de tudo
na sua vida. Se o Senhor tirar hoje uma pessoa que você ama muito, você vai reclamar com Deus? Você vai reclamar porque Deus tirou, porque Deus levou? Será que se o Senhor tirar hoje os bens que você possui, você vai ser capaz de dizer como Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor? Se você não conseguiu responder essas perguntas, fique preocupado. Fique preocupado, porque o seu coração não está com o Senhor. O Senhor hoje está interessado em falar aos nossos corações. Para encerrar, Malaquias capítulo 3 é um texto muito utilizado, eu não vou ler, um texto muito utilizado para falar de dízimos e ofertas. Mas eu quero falar o contexto desse texto. O contexto deste texto, irmãos, na época, significava que o povo estava afastado de Deus. O povo estava longe do Senhor. O povo havia colocado Deus em segundo plano. O povo estava querendo ficar longe de Deus, e Deus queria o povo para perto. Deus queria o povo juntinho dele. E aí o que o Senhor faz? Para mostrar para este povo que eles estavam longe do Senhor, o Senhor fala assim na Nova Versão, o Senhor diz assim: olha para este povo, olha a maneira como vocês estão administrando a sua vida financeira. Olha para a maneira como vocês estão administrando o seu dinheiro. Isso mostra como vocês estão longe de mim. Como anda o seu coração diante do Senhor? Se você está com o coração frio, se relaciona com Deus, vem à igreja porque já é costume. O profeta Isaías disse que tem pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas o coração está longe. O profeta Isaías acrescenta dizendo assim: pare de levantar as mãos, pare de se adornar, de se enfeitar para ir nas reuniões. Isso é superficialidade. O Senhor quer o seu coração. Nada mais que isso. O Senhor não negocia. Ele quer o seu coração. Eu queria que você se colocasse de pé neste momento, por gentileza. O salmista Davi, ele sabia disso. E ele chegou para o Senhor e disse assim: sonda-me, Deus, conhece o meu coração. Prova-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho